Vamos à resolução do exercício 6 do vestibular da Univesp 2020, primeiro semestre. Então, estamos trabalhando com a prova de matemática. Questão 6 diz o seguinte: brincando em um programa de computador para desenho, Maria desenhou um triângulo retângulo isósceles. Lembrando, isósceles é o triângulo que possui dois lados iguais. Um quadrado dentro deste triângulo, com um dos vértices tangenciando a hipotenusa e um círculo dentro desse quadrado. O desenho é mostrado na figura abaixo. Sabendo que o diâmetro do círculo é metade do lado do quadrado, assinale a alternativa correta sobre qual a relação entre a área do triângulo e a área do círculo desenhados por Maria. Muito bem. Questão-chave nesse exercício é determinar a relação entre a área do triângulo e a área do círculo. Então, vou representar esta relação. R é dado pela divisão da área do triângulo sobre a área do círculo. Área do círculo, facinho de encontrar. Por quê? Se eu tenho ali dentro um círculo e não me diz qual é o raio, eu vou dizer que esse raio é o R, certo? O R. Então, para esse valor de R, eu tenho que a área do círculo é π vezes R ao quadrado. Portanto, a área do círculo πr quadrado. Aqui. Então, já encontrei o mocinho dessa relação. Como assim? Mas você não sabe o valor do R? Não precisa. Tá? Podemos trabalhar simplesmente com um R qualquer. E eu chamei esse R qualquer de R, de raio mesmo. Tá? Lembrando que o diâmetro deste círculo aqui, o diâmetro é sempre o dobro do raio. Portanto, o diâmetro aqui é 2R. Tranquilo? Vamos agora para a área do triângulo. Área do triângulo. Área do triângulo, você tem que pensar o seguinte: como que eu vou determinar essa área? Olha só, nós temos aqui um triângulo isósceles. Significa que este lado é igual a este lado aqui. E aqui nós temos a hipotenusa porque é o oposto do ângulo reto que aparece aqui. Bom, se você observar, esse quadrado que está desenhado aqui, ele tangencia a nossa hipotenusa. O que é? Ele toca em um único ponto aqui. E esse quadrado, ele só vai tangenciar este ponto aqui porque esse quadrado ele é formado nos pontos médios dos lados desse triângulo isósceles. Então, aqui é ponto médio. Aqui é ponto médio. E, portanto, esse ponto que ele tangenciou é ponto médio deste segmento aqui também. Como que eu posso provar que isso é verdade? Pega, por exemplo, um triângulo que você sabe que não é isósceles. Tá? Então, vou pegar um triângulo aqui escaleno. Lembra que um triângulo escaleno é aquele triângulo que tem todos os lados com medidas diferentes. Então, esse aqui, perfeitamente, é um triângulo escaleno. Tá? Se você pegar o ponto médio deste lado aqui da base, tá? Então aqui o ponto médio, e a partir dele você criar um triângulo, criar um quadrado, vai ficar mais ou menos assim. Lembra que quadrado tem lados iguais, né? Então perceba que aqui não tangenciou o meu lado da hipotenusa. Por quê? Porque este lado aqui não é igual a este daqui. Ah, mas se eu calculasse, por exemplo, o ponto médio aqui. Então, o ponto médio aqui. Não ia tangenciar lá? Claro que ia tangenciar sim, se você fizesse a ligação dos dois pontos médios, sem problema nenhum. Ia tangenciar perfeitamente ali. Só que não é um quadrado. Isso é um retângulo. Então, isso nos ajuda a entender. Pelo fato de ser um quadrado e ser ponto médio, significa que esse triângulo aqui possui algumas especificidades. E observa só. O que o enunciado falou? O círculo,
Ó, sabendo que o diâmetro do círculo é a metade do quadrado. Então, se a gente observar esse quadrado ali, cabem perfeitamente 2 círculos em um dos lados. Por quê? O diâmetro aqui é a metade, ou melhor, o lado deste quadrado a metade deste lado é igual ao diâmetro, certo? Portanto, se eu quero determinar qual é o lado desse quadrado, eu vou somar 2 vezes o diâmetro do círculo. Se o meu círculo possui diâmetro 2r, então o lado desse quadrado é 4r. Como eu falei para vocês que o lado desse quadrado significa o segmento que é ponto médio do triângulo, então aqui tem 4r e aqui também possui 4r porque é ponto médio. Logo, o comprimento do lado desse triângulo é 8r, tanto aqui quanto na base, porque é um triângulo isósceles. Então agora fica fácil de a gente determinar a área desse triângulo. Porque se aqui tem 8r e aqui tem 8r, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Neste caso, a base e a altura coincidem no valor. Então vai ficar área do triângulo 8r vezes 8r dividido por 2. A área do triângulo vai ficar 8r vezes 8r dá 64r ao quadrado sobre 2. Portanto, a área do triângulo, 64 simplifica com 2, fica 32r ao quadrado. Olha que bacana, já temos a área do círculo, já temos a área do triângulo, agora é só partir para o abraço e calcular a relação entre elas. Área do triângulo, 32r ao quadrado, área do círculo, πr ao quadrado, podemos simplificar r quadrado com r quadrado e sobra então 32 sobre π. Se você observar, é a letra B. A área do triângulo é 32 sobre π vezes a área do círculo. Então aqui está a resposta deste exercício.